noite, eu sou a Débora Francisca e está no ar mais um Toque Pretas, um lugar que dá voz à comunidade negra. Hoje vamos falar sobre o poder transformador da leitura e agora vamos receber a mãe da nossa querida escritora, a Larissa, que é diretora da editora Alta Performance. Você pode falar um pouquinho sobre o seu trabalho, Larissa? Muito obrigada, Débora, por a gente estar aqui presente, falando sobre esse livro maravilhoso da minha filha. E como diretora da editora Alta Performance, eu gosto muito de incentivar não só as crianças, mas todas as pessoas que têm uma história para contar, que um livro, ele faz essa diferença, porque ele é um legado e é uma forma que você tem de compartilhar aquilo que você sabe, o seu conhecimento, a sua história com mais pessoas. Então é incrível, por exemplo, como esse livro da Sara fez toda a diferença dentro da escola dela, do escoteiro, dos locais onde ela convive, porque as crianças falaram: nossa, Sara, que legal que você é uma escritora, que você dá autógrafo, que esse livro seu ficou muito legal. Então incentiva, e esse incentivo é da onde surgem os novos profissionais do futuro, onde surgem, né, todas essas ideias maravilhosas que a gente precisa ter e incentivar, tanto as crianças quanto os adultos também. E como é que foi você pensar junto com ela sobre esse livro? É porque assim, né, como eu trabalho com a editora, então assim, ela me acompanha muito nos lançamentos dos livros. Inclusive, ano passado ela foi comigo no lançamento do livro Pluralidades, que é um livro de várias escritoras negras. Então já ela foi em vários lançamentos de livros infantis também, e de escritores que trabalham ali no infantil. Então ela tá sempre comigo, né, porque assim, eu sou uma pessoa que eu penso assim: por que eu não posso ter os dois? Por que os meus filhos não podem me acompanhar nos lugares, né, do trabalho, e eu acompanhar os meus filhos? Então eu levo ela muito para isso. Então incentivo ler, porque assim, como que você incentiva uma criança a ler? Lendo. É muito do que você faz e não do que você fala. Eu não fico assim: Sara, vai ler, tem que não sei o quê, tem que escrever e tal. A gente fala também, mas assim, é mais a gente, né, ela olhando a nossa atitude. E aí, sim, dela olhar, ela falou assim: ai, mamãe, esse negócio parece legal, hein? Eu quero escrever um livro. Aí eu falei: ai, Sara, que bom, o que você quer escrever? Aí a gente tinha ido ao teatro. E ela falou assim: mamãe, eu quero fazer um livro baseado na peça Alice no País das Letras, que nós vimos, que conta a história da Alice, só que ela vive uma grande aventura tentando salvar o mundo para que as crianças voltassem a ler e voltassem a gostar dos filmes, das histórias em quadrinhos, aquelas coisas todas. Porque estão perdendo, as crianças estão ligadas no celular e estão perdendo essa parte, né, dos filmes, dos contos de fada, da leitura e tudo. E aí ela ficou encantada com o teatro. Ela falou: mamãe, eu quero escrever um livro sobre isso. Que legal. Então ela assim, sempre foi desse meio, e aí quando ela se sentiu inspirada, você incentivou ela a participar e a fazer mesmo, né? Isso. E como que foi esse processo de publicar o livro, de fazer as estreias? Como é que foi esse tempo? Porque ela falou que demorou 2 semanas para ela escrever, mas 3 meses para publicar. Como é que foi esse processo? Ela ficou muito ansiosa? Você ficou muito ansiosa para ver esse livro pronto? É porque assim, se tratando de um livro infantil, tem todo um cuidado. E eu quis que ela participasse do início ao fim, porque eu acho que assim, um livro, ele é algo seu, né? Poderoso. Então você que tem que fazer isso acontecer. Então assim, eu deixei ela escolher a capa, aí ela tirou detalhes, colocou detalhes. Então aí ela também fez todas as ilustrações. Então ela pintou, aí a gente escaneou. Então assim, esse processo de fazer tudo e depois de colocar dentro do livro, na diagramação, ver se ficou legal, se não ficou, aí demorou um pouquinho mais, porque assim, é um processo mais cauteloso, né, mais melindroso e tudo mais. E aí também tem a aprovação da Sara, que é a escritora. Então, assim, e ela foi exigente? Foi. E a mãe dela também foi, porque às vezes ela fazia o desenho e ficava muito clarinho. Aí eu falava: Sara, não ficou legal, tem que refazer, porque ficou claro. Então, assim, porque, né, o livro precisa ter essa qualidade. Então, ela teve que passar canetinha, teve que fazer, né, tudo certinho. Que legal. Então, foi, tipo assim, um processo muito junto, né? Sim. Você com ela, com a editora.
E como você se sente ao ver sua filha se tornar uma escritora de sucesso nesse meio? Ai, é fascinante, né? Porque assim, é tudo que eu amo, então é bom a gente passar esse exemplo. E ela tá seguindo um exemplo, ela falou pra mim que adora dar autógrafo, que adora levar o livro dela pra mais pessoas. Então, assim, ela sempre carrega uns livros na mochila do balé. Então, aí você vê, porque assim, é legal você falar de você mesmo, né? A criança ter aquela, né? Que é o poder que o livro tem, né? De você se autopromover, de você falar, olha que legal que eu fiz, né? Que história bonita que eu tenho. E também, por exemplo, crianças que gostam de desenhar. Os pais incentivando, eles podem Verdade. ser ilustradores dos seus próprios livros. Entendeu? Então tem muita coisa que é importante e que assim muitas vezes a gente na correria vai passando o time e às vezes a criança até desanima de um talento que ela tem, natural. Então é um pouco sobre isso, é você dar luz mesmo àquilo que a criança, né, deseja e incentivar, porque eu acho que esse tipo de incentivo é o melhor incentivo que a gente pode dar para os nossos filhos. E qual que foi o momento mais marcante na carreira da sua filha? Ai, todo lançamento que ela faz, a mãe fica assim, né, nervosa, porque assim, o primeiro lançamento que a Sara fez foi na companhia de teatro Carlos Moreira. Então ela fez uma encenação. Eu até queria que você contasse, Sara, como é que foi pra você fazer o que ela estreou como atriz e escritora ao mesmo tempo. Então a gente bolou um negócio, ela topou e foi. Então assim, é isso, é entrar nesse mundo. Conta pra nós, Sara, como é que foi isso? Foi assim, eu fui a fada dos livros e aí tinha o Pedrinho, que eu tinha entrado no quarto do Pedrinho à noite e tinha pedido pra ele parar de ler, não parar de jogar pra poder ler. E aí o Pedrinho é assim, ele fica me perguntando, ele fica falando assim, como que você vai melhorar isso de fazer as crianças ler, fazer as crianças poder brincar e não ficar toda hora no celular. E aí mostrou o João, e aí eu falei um pouco sobre a história de João e Paulo. E aí eu era a fada do livro, e aí eu falava tudo. E você gostou de fazer esse teatro? Gostei. E aí Foi sua primeira peça? Foi a minha primeira peça. E a tia Pérsia fez a fala e tudo mais, eu decorei. E aí eu fiz na hora. E no final, o que acontece? Você dá um livro pro Pedrinho. Pro Pedrinho. Que legal. Então, assim, toda estreia você fica assim, já olhando e fica emocionada, né? Nossa, é uma grande realização. E como é que foi o seu processo para entrar nesse mundo de editar livros? E você sempre gostou disso? Você sempre pensou nisso? Eu era uma menina bem tímida, que amava ler e ficava mais no meu mundinho. Acabou que eu me formei como engenheira de alimentos. Dá pra acreditar. Meu Deus! E porque assim, com 18 anos, você escolher a sua profissão, que você vai levar pra vida toda, é um pouco difícil, né? Pelo menos pra mim foi. E aí eu escolhi porque tava na moda, né? Entre as adolescentes da minha época, a gente falou... Engenharia de alimentos. E aí eu fiz, cursei, gostei. Não vou falar que eu não gostei, mas não é aquela coisa que brilha os olhos. Prova é que eu sempre gostei mais da parte da leitura, da escrita. Então, por exemplo, eu me especializei na área de controle de qualidade, que tinham aqueles manuais extensos de boas práticas de fabricação que a gente aplicava nas empresas. Aí o que eu fazia com as minhas amigas? Eu falei assim, vocês vão na empresa, vocês coletam os dados e eu escrevo o manual. Eu era assim. E aí acabou que nessa transição toda, eu acabei escrevendo meu primeiro livro, que foi A Cartilha do Manipulador de Alimentos. Eu escrevi com 19 anos, junto com 2 colegas de profissão. E fiz esse livro, e aí a gente começou a trabalhar com consultoria e tal, mas assim, já era, vamos falar assim, já era o start para aquilo que eu gostaria de ser. Porque o meu pai, ele é escritor, né? Ele foi escritor, professor da PUC, e ele também trabalhou muitos anos na editora da PUC.
Então era muito ligada nesse universo. Então toda a família é Sim, nesse meio da literatura. E aí quando eu engravidei do Miguel, meu primeiro filho, há 11 anos atrás, aí eu não quis mais voltar, porque aí quando ele nasceu, aí eu falei, ai pai, eu não quero mais voltar, eu não dou conta de trabalhar 8 horas, ficar longe do meu filho, aquela coisa. E ele tinha acabado de se aposentar pela PUC e falou assim, vamos criar uma editora? Eu falei, gente, era só o que eu tava precisando, né? Ficar perto do meu filho, trabalhar com livros. E aí entrei de vez nessa área do empreendedorismo. E tive meu pai como meu grande mentor. Que legal. E Então, aí assim, esses aqui, já de historinha para dormir e tudo mais, estão sempre ligados e conectados. E aí é o fruto do trabalho, da convivência. que legal. Então, assim, vocês são tudo uma família de literatura e você sempre esteve nesse meio. Por incrível que pareça, você fez engenharia de alimentos. E aí você foi para esse mundo da literatura por causa do seu pai, né? Você já tinha essa influência, aí você falou, não quero mais isso, e foi pra... Uniu só o útil ao agradável. Aí me especializei depois nessa área e estamos aqui. E você, Larissa, você tem algum conselho para os pais de crianças que querem incentivar e desenvolver essas paixões? O primeiro deles é aquilo que eu falei antes. A sua parte muito do que nós somos e do que nós fazemos. Então, assim, é pelo nosso exemplo. Então, se você quer que o seu filho seja um escritor, que ele pelo menos goste de ler, que ele saiba falar bem e tudo mais, ele precisa estar nesse meio, ele precisa conviver com isso, você precisa mostrar para ele que isso é legal, entendeu? Porque se muitos pais falam assim, meu filho fica só no celular, mas e você? Você também tá ali o tempo todo só no celular? E ela me cobra. Ela fala assim, mamãe, agora chega de celular. Agora chega, agora você tem que ficar comigo, você tem que dar atenção pra mim. O que a gente vai ler hoje? A historinha pra dormir. Então, assim, a gente tem esse hábito, mas assim, é fácil a gente sair do hábito, né? Então, tem que aquele orar e vigiar. Então, assim, cabe muito aos pais trazerem esse hábito e é muito, muito importante, porque é através dele que você vai criar cidadãos mais conscientes, que têm mais conhecimento. E hoje a gente está naquela, vamos falar assim, naquela luta, né? Com a inteligência artificial, com tudo que está aí. Tanto é que hoje em dia a gente vê o governo de vários países, principalmente aqui no Brasil, incentivar essa leitura, né? Porque é uma questão muito social e tecnológica de hoje em dia, que essa leitura está se perdendo. E o que você acha no meio nesse meio sobre essa questão da falta do incentivo ou do incentivo que não está tendo retorno no meio adolescente? Você acha que está tendo muito retorno desse incentivo para ler livros, para ir atrás de conhecimento? Ou você acha que não tem esse incentivo em Goiânia? Não, eu acho que incentivo tem, mas assim, é aquilo que eu quero te falar, tipo assim, por exemplo, hoje tem vários recursos. Então, por exemplo, o livro da Sara mesmo é um livro interativo, que a criança, tipo assim, ela fala assim, eu odeio ler, mas ela vai abrir ali, ela vai marcar X, ela vai, né, vai interagir com a história. Então, tipo assim, hoje você tem muitas formas de trazer esse adolescente para a literatura. Você não precisa pegar e falar assim, você vai ler aquelas obras antigas e tal, que muitas vezes tem que fazer para poder passar no vestibular, que é aquela coisa, né, maçante, que não que não seja legal, mas hoje você pode trazer esse adolescente, tem muitas obras que trabalham jogos e várias coisas que trabalham a leitura. Então, assim, basta ter um pouquinho de, vamos falar assim, de curiosidade, de querer buscar, porque tem. Então, assim, incentivo eu acho que tem de todos os lados. A gente pode ter mais incentivo para a leitura, sim, mas acaba que, assim, até tem, mas as pessoas não procuram. Então, a gente tem que estar divulgando mesmo, fazendo a nossa parte acontecer, porque, assim, os livros, eles já vieram até estudos, pesquisas, que, tipo assim, as pessoas estão parando de ler. Não. E os livros físicos continuam vendendo do mesmo jeito. O negócio é que a gente tem que ser, né, tipo assim, trazer isso para nossa rotina.
A leitura, ela é um hábito, ela é uma rotina. E igual, por exemplo, eu falo isso lá em casa, a gente tira 10, 15 minutinhos. Você não precisa ficar 3, 4 horas lendo. Claro que é legal, mas assim, lê um capítulo por dia de uma história, é até legal, porque incentiva as crianças. O que vai acontecer? Fala, não sei se eu vou ler, não sei se eu vou... Exatamente. Então, aí é isso. Então, se torna um momento em família legal.